Muito bem, irmãos. Dando andamento a 2 Timóteo, carta pastoral. Propósito: motivar o ministério para suportar provas com perseverança e pureza. Essa é a proposta da carta para a nossa igreja, para a sua vida. O tema é o bom soldado de Cristo. Despertai, acordai, vamos trabalhar, buscar com amor. Declara tudo o que o Senhor tem pedido na carta. Só que nós temos que colocar isso não só no nosso cântico, mas na nossa maneira de viver. Para isso é necessário cultivar zelo, coragem e firmeza em nossas vidas. Precisamos retratar em nossas vidas um soldado, um atleta, um lavrador, ou seja, dedicação, entrega, deixar-se guiar pelo Senhor. O exemplo máximo disso é o Senhor Jesus. Temos que buscar ser a imagem do Senhor Jesus, para podermos partilhar da vida e vida eterna que Ele nos dá. Podemos partilhar do seu reino, que futuramente será estabelecido, e podemos partilhar da sua fidelidade para conosco, já, agora, em nossas vidas. Estamos entrando na segunda parte da carta, onde o alvo da igreja é combater a falsa doutrina, manejar bem a palavra da verdade, abster-se de conversa profana. O profano é o contrário de santidade, é o avesso, tá? Pois profanidade é como câncer, ela avança e acaba com o seio da igreja. Para isso vimos que a igreja precisa ter uma ambição, a ambição de separar-se para a honra de Deus, a ambição de separar-se da impureza prática do dia a dia, a ambição de separar-se da impureza doutrinária e a ambição de separar-se dos laços do diabo. Gente, aqui é o campo dele. A igreja é o alvo dele. Você, eu e você somos o alvo do laço. Muito bem. Hoje nós vamos trabalhar o seguinte aspecto: alerta da igreja. Veja, nós temos uma sequência: alvo da igreja, ambição da igreja, hoje, alerta da igreja. Precisamos estar alerta a quê? Estar preparada para tempos em que a apostasia é norma. Já estamos nesse tempo. Note que eu grifei tempos, porque esse é um dado profético no texto. Desde que a igreja nasceu, estamos nos últimos dias. Mas só que ele vem conquistando espaço dentro das igrejas, na vida dos que se dizem crentes. Então, nós precisamos estar preparados para essa situação, porque essa já é a norma. Já é a norma dos nossos dias. Vamos lá. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Do 1 ao 5, nós vamos ver que esse alerta ao caráter e à conduta dos falsos mestres. Então, aonde está a ação dessa norma na igreja? Através dos falsos mestres. Então, aqui ele está dando uma orientação de como que é esse caráter, para identificarmos. E a conduta desses falsos mestres. Ok? Versículo 1. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Muito bem. Aqui nós estamos vendo o caráter de extremo egocentrismo do falso profeta.
E esse versículo 1, ele está alertando quanto ao crescimento da apostasia durante o intervalo entre a primeira vinda e a segunda vinda de Cristo. E aqui ele está dando ênfase sobre o conhecimento e a responsabilidade. Qual é a ênfase? Termos conhecimento disso. Para aí? Não. Temos que ter uma responsabilidade diante disso. E essa responsabilidade, aqui em Lambari, é da nossa igreja, com a nossa igreja local. Isso vai colocar uma responsabilidade em nossas vidas, em sua vida. A ação deve ter base no conhecimento de que, à medida que os tempos se aproximam, tempos no sentido do fim, vão se tornar cada vez mais difíceis. Quanto mais nós nos aproximamos do fim, mais a coisa vai ficando intensa, difícil. Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Hebreus 1, 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, isso lá no Antigo Testamento. 2. Nestes últimos dias, aí da igreja para cá, nos falou pelo Filho, a quem constitui o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, ele nos falou pelo Filho, tem falado pelo Filho, e já estamos nesses últimos dias, Só que esses últimos dias, eles vão... É crescente a corrupção. E quando fala corrupção, não é só a corrupção do mundo, é a corrupção da igreja. E isso nós temos que estar atentos para não nos deixarmos levar com as coisas. Se tornarão tempos difíceis, lá do nosso versículo. É a mesma palavra usada em Mateus 8. Veja só, tempos difíceis é um termo que significa perigoso, brutal, complicado. Agora, nós temos que entender a dimensão disso. Mateus 8, 28. Mateus 8, 28. Aqui, o termo do significado de tempos difíceis é a mesma palavra usada nesse texto. Tá? Então, isso dá a dimensão do que nós estamos tratando. Tendo ele chegado à outra margem, Jesus, a terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados, saindo dentre os sepulcros, e a tal ponto furiosos, tempos difíceis, que ninguém podia passar por aquele caminho. Ação demoníaca. Tempos difíceis está ligado à ação demoníaca. Falsos profetas malignos, com espíritos enganadores, no seio da igreja. 29. E eis que gritaram: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Os tempos difíceis começaram lá. Só que está havendo um avanço dos tempos difíceis. E esse avanço dos tempos difíceis é uma ação maligna. São espíritos malignos que têm o interesse de abater a mim e a você. Destruir a nossa fé. Destruir o propósito da nossa igreja aqui neste mundo, nessa cidade. Esse é o alvo. Então, os últimos dias está incitados por demônios. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. 1 Timóteo 4, 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos
Alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Na igreja, com a liderança. Atenção, irmãos. Os espíritos enganadores, a gente só tem na mente assim, eles estão lá no centro espírita, eles estão no terreiro de Umbanda. Não, estão dentro da igreja. Também. É isso que nós temos que estar alerta. Versículo 2. 2 Timóteo 3:2. Pois os homens, nesse momento, na igreja, não está falando do mundo, não, serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes. Vamos tentar entender brevemente o que significa cada uma dessas coisas. Egoístas. Esse daqui é a ênfase do que é um falso mestre. Um falso mestre, ele tem falta de amor. E por isso ele vai receber 18 adjetivos. Esses são os primeiros, são 18. 18 adjetivos que descrevem características desses falsos. O primeiro adjetivo é que ele é amante de si mesmo. Segundo, ele é avarento, é ganancioso. Terceiro aspecto, ele é jactancioso, cheio de orgulho. Ele se ama, ele leva muita atenção, é que agora a prática com propaganda, fotografia enorme do pastor, latinha do Papa. De gente que nós estamos falando. Arrogantes, soberbos e presunçosos. Se vocês olharem o comportamento dessas pessoas, se você falar alguma coisa que ele não concorda, ele não vai procurar te instruir que você está errado. Ele vai ter um sorriso irônico. Presunção. O texto também fala de que eles são blasfemadores, ou seja, profanos. Profanidade é tornar aquilo que é santo comum. Daí você começa a prestar atenção nesses movimentos gospel e você começa a perceber que você não sabe a diferença de uma igreja e de um clube. Com jogos de luzes, fumaça, dança. Aquilo que deveria ter reverência, existe irreverência. Isso é profanidade. Desobedientes aos pais. Rebeldes. Meus irmãos, o alvo de Satanás é destruir a família, é destruir o casamento, a maneira como ele vai aniquilar a igreja. A sociedade já está indo para esse rumo totalmente, mas a igreja vai ser por esse caminho. Ingratos, mal agradecidos. Eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de muitas vezes ajudar uma pessoa, se dedicar
e apoiar, e correr. E a hora que você não serve mais, é descartado. Esse é o comportamento de um falso profeta. Irreverentes, contrários à santidade. Versículo 3. Desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem. Notem que todos esses adjetivos que estão se levantando é como um alerta para que a gente vá identificando isso. Desafeiçoados, insensíveis, são pessoas sem sensibilidade. Esse que nós tiveram a oportunidade de ver na internet algumas filmagens do comportamento da nossa sociedade. Vai uma pessoa passando, principalmente nessas cidades grandes, e a pessoa se sente mal, encosta na parede, senta, fica ali, as pessoas continuam passando, ninguém está nem aí. Insensibilidade. E a insensibilidade que nós estamos falando é dentro da igreja. É não se importar com o irmão, é não se importar acontecendo, é estar insensível. Lembra lá do samaritano? Que havia uma pessoa caída no caminho, passou o sacerdote, passou o religioso, mas o samaritano, que era o inimigo, esse passou, acolheu. Isso aconteceu lá. É um relato de uma questão lá do passado, em questões de raça. Mas nós estamos falando de uma questão de dentro da igreja. Desafeiçoados, implacáveis, irreconciliáveis. Uma pessoa implacável não se reconcilia. Interessante que eu conheci algumas famílias que se vangloriavam dessa situação. Eu sou da família tal. Pode passar 50 anos, eu não me esqueço. É isso que o texto está falando, só que dentro do seio da igreja, não é lá fora não. Caluniadores. Propaga notícias maliciosas, calúnias, mentiras. Sem domínio de si. Não conseguem se conter, são incontinentes com relação às paixões, são descontrolados. Cruéis, grosseiros, inimigos do bem, avesso à bondade. Estamos falando de igreja, gente. Não estamos falando de mundo. Versículo 4. Traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Traidores, ou seja, traiçoeiros, atrevidos, imprudentes, enfatuados, pretensiosos, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Esse é o cerne, esse é o seio do problema. O problema está no coração. A ênfase do texto é a falta de amor, que está implicando nesses 18 adjetivos. O seio do problema é o coração. Mateus 22, 36. Mateus 22, 36. Mestre, qual é o grande mandamento na lei?
37. Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. 38. Este é o grande e primeiro mandamento. Esse é o primeiro. A gente não tem condições de viver o segundo mandamento sem viver o primeiro, tá, gente? 39. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Versículo 40. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas, ou seja, a Escritura, o viver a Escritura, o praticar a Escritura, a ter uma fé inabalável, uma fé na palavra de Deus. Esse é o problema. Então, precisamos ficar muito atentos. Hoje, para tentar disseminar essa falta de prudência, de dependência na palavra de Deus, estão hoje sendo publicadas diversas Bíblias. Bíblias aonde, por exemplo, eles tiram todos os aspectos masculinos, deixa a Bíblia neutra. Tem a Bíblia feminista, tem a Bíblia neutra. Agora já está para lançar a Bíblia LGBT. Isso. Eu estou com uma Bíblia em casa. Cuidado, precisamos ter cuidado agora com Bíblia. Neste universo, nesse mundo, existe Deus, existem pessoas, existem coisas. Existe Deus, existem pessoas, existem coisas. Devemos adorar a Deus, devemos amar as pessoas e usar as coisas. Isso é que nós devemos. Mas, se começarmos a adorar a nós mesmos, como o falso mestre, passaremos a amar as coisas e a usar as pessoas. Inversão de valores. Mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Voltando lá no nosso versículo, Claudinho. Então, esse texto, esse é o versículo 2, 3, 2. Não. 4, aliás. 4. Isso. Mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Esse texto sugere, ou melhor, não sugere, que devemos escolher entre os prazeres e Deus. Não é isso. Desfrutamos os maiores de todos os prazeres. Não está colocando para a igreja essa definição. 16, 11. Salmo 16, 11. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Quem é de Deus vai sentir isso. Então, não é uma escolha de prazer ou Deus. Porque o maior prazer é Deus, quem é de Deus. Mas o que está acontecendo aqui? A escolha é entre amar o prazer e uma vez o mundo
obcecado por prazer. O prazer do mundo não passa de entretenimento. Ah, vamos nos entreter. Hebreus capítulo 11, versículo 24. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. 25. Preferindo ser maltratado junto ao povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. É essa a decisão, meus irmãos. Moisés está colocado na galeria da fé porque ele creu e tomou a decisão correta. 26. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. O que nós temos contemplado? Como nós temos vivido a nossa vida? Em função das coisas do mundo, dos prazeres do mundo, buscando a alegria do mundo, ou estamos vivendo, de fato e de verdade, uma alegria por estar com Cristo, desfrutando das coisas que Ele nos dá, a alegria interior, da comunhão dos irmãos, de estarmos louvando e adorando ao Senhor. Meus irmãos, tem dia da impressão que a nossa igreja está vindo ao culto porque precisa vir ao culto, como um peso. Tem alguma coisa errada aí, gente. Tem alguma coisa errada. Não está batendo com o que nós estamos vendo aqui. Versículo, voltando lá, 2 Timóteo 3, versículo 5. Tendo forma de piedade. Forma de piedade. Tem o falso mestre, ele tem a aparência de religiosidade. Frequenta a igreja, são batizados, se vestem como crentes, tem linguajar crente. Oh, Deus, que bênção, seja meu irmão. Cuidado com esse povo que começa a gritar essas frases de efeito. Cuidado. Ali é que está o negócio. Tá. Mas não há evidência do poder de poder transformador nas vidas das pessoas. Negando-lhe o poder. Dessa maneira, a igreja se torna uma cristandade apóstata. Um novo paganismo com capa de cristianismo. Esses são seus líderes, profetas, e as igrejas que seguem esses líderes, porque anseiam por isso. Querem isso. E essas igrejas não passam de um paganismo com capa de cristianismo. Foge também destes. Os falsos profetas dos últimos dias, eles exibem religião, mas negam a realidade de Cristo em suas vidas.
Eles exibem religião. Tem uma forma de religião, mas não tem força. Eles têm uma religião, mas não têm fé verdadeira. Apocalipse 3, 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Quem está falando aqui? Aquele que garante a veracidade do que está dizendo, o Senhor Jesus. Aqui nós estamos falando da igreja de Laodiceia, a igreja que não vai ser arrebatada, a igreja pela tribulação, porque ela é falsa, cuida de falsos mestres e falsos crentes. Versículo 15. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente. É uma igreja de frouxidão nauseante. A moral está longe. É aquela igreja que a gente escuta aí fora. Ah, aquela igreja é igualzinha à igreja católica, a mesma coisa. Meus irmãos, que lamentável a gente está escutando isso por aí. Versículo 16. Assim porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. A região de Laodiceia era uma região que tinha termas, águas quentes. Então, o Senhor sabe que eles têm bem noção do que é beber água morna. Vomita. E ele está comparando aquela igreja, aqueles crentes e sua liderança. Estou a ponto de vomitar vocês. Vocês me dão nojo. Palavras duras vindas de Jesus. (17) Pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim miserável, pobre, cego e nu. Autossuficiência. Nos 18 autossuficiência, complacência para com o pecado. Mede as coisas por baixo. Olha, a sociedade está perdida, está bom aqui desse jeito. Mede por baixo. Se lá eles estão andando nu, aqui pode andar aparecendo tudo. Pelo menos tem uma coberturinha. Se lá falam coisas absurdas, aqui a gente pode até, né? Vai, tudo pode, tudo aceita. É medido por baixo e não a imagem do Senhor Jesus Cristo. Está melhor que lá fora. Gente, não serve isso não, hein? Está melhor que lá fora. (18) Aconselho-te que tesouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, não seja manifesta a vergonha da tua nudez e colírio para ungires os olhos a fim de que vejas. Note, aqui o Senhor Jesus está colocando a base econômica lá de Laodiceia. Laodiceia é uma cidade forte, rica, tinha bancos, muita riqueza, tinha muita lã, tinha um sistema fabril de fabricação de roupa de lã. Lá também havia uma faculdade de medicina dos olhos, lá eles produziam colírios. Então ele está usando termos comuns para aquele local,
para que eles pudessem perceber, pela iluminação do Espírito Santo, vocês estão perdidos, vocês estão sem Cristo. Versículo 19. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Note que o Senhor aqui está fazendo um convite ao arrependimento. Se na sua consciência você se sentiu acusado por algum desses aspectos, existe um convite. Não saia daqui sem se colocar diante do Senhor com arrependimento. Versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Gente, ele está falando com a igreja. Jesus do lado de fora. Fora, não é dentro. Entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ele está com... É o convite à pessoa. É um convite ao senhorio de Cristo na vida da pessoa. Para que essa pessoa possa usufruir daquilo que não tem provado. Tem provado só religiosidade. Versículo 21. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. É um convite a compartilhar do seu reino, seu futuro reino. Está aqui, ó, reino terreno messiânico. E a igreja é a noiva, que vai se tornar esposa, portanto, rainha, corregente com Cristo no reino. Versículo 22. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você está sentindo o toque do Espírito? Está se sentindo convidado, desafiado? Hoje, diz lá em Hebreus, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Não endureça. Saia daqui convicto. E eu quero deixar essa mensagem para o pessoal da internet. Você que ouviu essa mensagem, tome a posição diante do Senhor Jesus. Vamos ficar em pé, vamos orar. Senhor, queremos agradecer pelo seu alerta, pelo seu amor, pela sua preocupação, amor que já foi demonstrado, entregando o seu Filho por nós. Que possamos crer que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que demonstrou esse poder, trazendo o seu Filho vitorioso da morte. Por isso, nós podemos ser perdoados e termos vida e vida eterna, porque o Senhor é a vida. Que possamos, Senhor, por ter sido amados dessa maneira, possamos ter uma fé digna do Teu nome, uma confiança de deixar-se guiar por Ti em nossas vidas, em nossos anseios, em nossos planos, em nossa fé, em nossa religião, em nossa família, em nossa igreja, Senhor. Que possamos desfrutar de momentos que nos dão prazer, alegria, como o salmista falou, Senhor. A alegria da plena comunhão contigo. Esta é a maior alegria que o mundo não tem e não pode alcançar. Que possamos crer nisso e desfrutar disso. No nome do Senhor Jesus. Amém. E que o amor de Deus o Pai, amor manifesto na pessoa de Jesus Cristo,
que tem derramado superabundante graça, Senhor, em nossas vidas, dia a dia, e tem se feito presente em nós, na pessoa de Deus, o Espírito Santo, que irá nos conduzir até o trono da glória, Senhor, um dia. E que possamos, Senhor, usufruir por enquanto do seu consolo e do seu ensino. Que assim seja com a tua igreja hoje e sempre. Amém. Ok, irmãos?